Pessoal, vamos continuar o nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Hoje nós estudaremos o Atos capítulo 26, tá? Capítulo 26, estamos quase terminando, né? Próximo estudo será Juízes, tá? Atos capítulo 26. Vamos orar? Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos. Agradecemos pela oportunidade de poder servi-lo. Que Teu Espírito nos conduza em vitória. Que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Cumpra o propósito pelo qual o Senhor nos trouxe aqui. Abençoe a cada pessoa que está a ouvir. É o que nós pedimos, no nome de Jesus, amém e amém. Atos capítulo 26, quem está acompanhando os capítulos, né? Já vai se conectar rapidamente, quem não está, depois é só assistindo no YouTube. O versículo 1 diz assim: Depois Agripa disse a Paulo: É permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Quer-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, eu vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Tá bom. Pessoal, no último capítulo, nós verificamos que o rei Agripa, depois de ter interrogado Paulo, e ter descoberto que ele havia, por direito, né, apelado para o imperador César. Vocês lembram disso, né? Era um direito de toda pessoa julgada, quando a sua vida estivesse ameaçada, ela tinha por direito legal, segundo a lei romana, ela tinha por direito apelar para o imperador. É como se fosse nos dias de hoje apelar para o Supremo Tribunal, certo? Então, com base nisso, ele afirma diante do tribunal presente, o Agripa está dizendo, ó, já que ele apelou para o César, é ilegal enviarmos ele diante de César, ou de qualquer governador, ou de qualquer rei, né, ou qualquer autoridade romana, sem uma devida notificação. Então não tem como a gente enviar um prisioneiro para ser julgado em outra instância, sem você mandar os autos do processo, né? Porque o cara vai querer ler os autos, o que quero ver isso aqui para poder entender. Então percebe como que o aspecto legal é bem interessante também, como nos dias de hoje, né? Só que na época passada eles cumpriam direitinho. Então, o Agripa aqui, respeitando a lei romana, ele entende isso. Nós não podemos enviar um preso a uma autoridade sem uma notificação devida, formalizada com todas as acusações. Não tinha como falar nada de Paulo. Então o governador Festo aqui está numa situação difícil, junto com o rei Agripa, falou, a gente tem que escrever alguma coisa, como é que nós vamos fazer? Para poder acusar e mandar, para justificar diante de César que ele é um cara que tem que ser julgado, uma sentença de morte, porque ele cometeu o crime. Então não tem crime, ele não consegue enxergar nada. Então a partir disso aqui, o versículo 1 a 3, que é o início, o texto diz, depois Agripa disse a Paulo. Então o Agripa aqui, vocês conhecem, Herodes Agripa, né? Ele disse a Paulo, é permitido que te defendas.
Agora você vai falar, ele falou, pode se defender. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que eu sou acusado pelos judeus. Então ele está dizendo que ele está feliz por estar diante de Agripa. E por que ele está feliz? Porque ele sabe que o rei Agripa é casado com Berenice, que tem nacionalidade judia. Então, o rei Agripa é casado com uma mulher descendente de judeus. Então ele fala, então o rei Agripa conhece o judaísmo, conhece as leis do judaísmo e ao mesmo tempo conhece a lei romana. Então por isso que ele diz, estou feliz, né? Versículo 2, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Ele diz, mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes aí, e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Então Paulo considera isso um privilégio, né, um favor, poder fazer a defesa dele diante de alguém que realmente conhece, está familiarizado com os costumes e opiniões judaicas. Entendido isso? No contexto, como que é importante? O versículo 4, ele diz, quanto à minha vida, né, ele vai falar da vida dele. Desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus o conhecem. Os judeus sabem da minha vida. Todos que estão aqui tentando me julgar, eles conhecem a minha vida, não dá para ignorar, né? Então, o Paulo está mostrando aqui para o rei Agripa, claramente que ele recebeu a educação dele, desde a juventude, em Jerusalém e no meio dos judeus. Então, todo mundo me conhece, eu cresci no meio deles, eles sabem que eu sou judeu, fui criado no meio dos judeus, os que me acusam sabem disso. Versículo 5. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, percebe como que é importante a gente analisar as escrituras e entender o que está acontecendo aqui, né? Ele tem conhecimento de causa, está fazendo a defesa dele teoricamente, né, que a gente sabe que ele não está se defendendo aqui. A gente sabe muito bem que Paulo não tem preocupação em morrer, assim como Jesus não tinha, mas está diante de um tribunal e ao mesmo tempo ele está aqui trafegando no meio das leis, com toda a inteligência, né, que crente tem que ser inteligente, né? Se não tem, tem que buscar a inteligência, saber usar as coisas de forma certa, porque a gente vive num tempo de uma guerra de inteligência, né? Nós vivemos num tempo onde a gente precisa ter uma boa cabeça para lidar com as guerras de hoje. Nós temos a guerra cultural, hoje nós temos guerras intelectuais hoje, né? Infelizmente, a igreja evangélica é muito discriminada, porque, na verdade, nós temos um percentual muito alto de burrice na igreja evangélica, vocês sabem disso, né? Nós temos isso, o pessoal adora ainda fazer esse circo funcionar, tá? Então, pastor, mas você está falando disso já tem um tempo, claro, porque o contexto do que nós estamos vendo aqui, tá? É um grupo que faz de conta que está fazendo certo e tem outro grupo que faz de conta que acredita. Na verdade, aí todo mundo se junta, vou fazer o circo funcionar. O cara não tem espiritualidade, não tem capacidade, a gente faz de conta que acredita que ele tem, e aí fica um lambendo o outro, né? A ferida emocional do outro. E esse circo vai girando. Um circo sem potencialidade, que serve de deboche para o diabo e para as pessoas que não respeitam. Na verdade, se todos os cristãos se posicionassem de forma certa, todas as pessoas teriam o prazer de se tornar cristãos. Teria que ser o sonho de todo mundo falar, eu queria ser um cristão, né? Queria fazer parte de uma igreja. Mas, infelizmente, hoje em dia, como eu disse para vocês, ser evangélico ainda possui um sentido pejorativo, não por culpa de Deus, nem por culpa do diabo, por culpa das pessoas que estão dentro das igrejas, porque insistem em ser irracionais. Fica todo mundo quieto, ninguém tem coragem de falar nada, né? Você vê todo mundo fazendo coisas irracionais, você fica quieto, fala, e aí, em nome de Jesus, então a gente vai ficar todo mundo em silêncio. E o mundo continua do jeito que está, certo? Então a única maneira de mudar isso é mudar a nossa cultura. A gente tem que mudar a nossa cultura. E saber
E às vezes precisamos de gente com capacidade para estar na linha de frente. Aqui não está o Pedro na linha de frente. Está o Pedro? O Pedro se converteu. Se converteu, mas quem está aqui é Paulo, né? Também não está o João, né? O João se converteu também, mas não está também. O Tiago também podia estar aqui. Mas não está, tá? Então tem um cara que tem uma história, é um cara que foi convertido, né? Deus o converteu, deu uma experiência, né? Fez ele conhecer a fragilidade dele, e ele está convertido e preparado, foi preparado a vida toda para fazer isso aqui agora. Conhecimento, poliglota, fariseu, cidadania romana. O que você está estudando hoje não é à toa. Certo? Os meninos estão fazendo faculdade aí, fizeram faculdade, vocês estudaram, os músicos que sabem as coisas, vocês fizeram tudo isso porque Deus já estava preparando o currículo de vocês para agir num tempo específico, que vai precisar de vocês aqui na capacidade jurídica, né? Igual tem os advogados aqui da igreja, né? Tem a garotada estudando na capacidade jurídica de vocês para defender o reino de Deus, certo? Nas influências que vocês têm no trabalho de vocês, no que vocês sabem fazer, nas universidades, onde vocês estão lá dentro da universidade, vocês estão lá para influenciar, vocês estão lá para poder falar de Jesus, ensinar que ser cristão vale a pena. Então, por isso que nós temos a capacidade, temos currículo, uns têm dinheiro, outros não têm, uns têm carro, outros não têm, estão envolvidos na alta sociedade. Então é assim que funciona, cada um tem que saber seu papel na história. Então nós somos treinados para isso, para chegar num ponto para a gente usar o que a gente sabe. Por isso que nós estamos lá, por isso que nós estudamos aquilo, por isso que nós tivemos essas experiências, por isso que você sabe fazer isso, é para a gente usar nesses momentos aqui específicos. Então a prova aqui é que Paulo está usando todo o potencial dele para testemunhar Jesus Cristo, ok? Testemunhar, não está tentando salvar a reputação, não está preocupado em morrer, e a gente não tem que tentar se proteger. O negócio é a gente pregar o Evangelho. Por isso que ele vai falar sobre a vida dele como um testemunho só, para chegar a Cristo. E está dizendo, todo mundo sabe a minha criação, eu sou fariseu desde a minha juventude, fui educado em Jerusalém, por Gamaliel e por aí vai. E ele diz no versículo 5, sabendo de mim desde o princípio, se o quiser testificar, está dizendo, se eles quiserem testificar que eu sou fariseu, que eu conheço as leis judaicas e que cumpro, se eles quiserem, eles vão falar. Quer dizer, eles não vão falar porque não querem. Está todo mundo ao redor, né? E aí o que acontece com os judeus religiosos? Está todo mundo assim, com aquela cara, né, assim, né? Com medo da inteligência de Paulo. Né? Então é aquela coisa, né? Está do lado do cara, já sabe demais, né? É sabido. O diabo pensa duas vezes antes de entrar em quem tem conhecimento. Certo? Por aí vai. E ele disse, se eles quiserem testificar, versículo 5, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Ele falou assim, a mais severa, a ramificação, a doutrina mais pesada do farisaísmo, eu participei. Ele falou, eles estão sendo severos comigo, eu participei, eu conheço isso aqui. Você imagina a ramificação mais extrema do judaísmo, dos fariseus, eu fiz parte, os mais radicais, ele falou. Ele está contando, né? Versículo 6, e agora, pela esperança da promessa ele está falando de Jesus, de forma subjetiva, mas está falando de Jesus, olha só como é que ele entra. Porque promessa é uma palavra bem conhecida pelos judeus. O que não falta no Antigo Testamento é promessa. A promessa da vinda do Messias, né? E aí ele vai falar sobre promessa. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, eu estou aqui sendo julgado. Ele está dizendo. Ele está dizendo que está sendo julgado por estar vivendo uma promessa, né? Que os antepassados dele, todos os judeus ao redor, também haviam recebido de Deus. Ele falou, nós todos esperamos uma promessa. Como se ele dissesse, pergunta para eles, vocês não estão esperando uma promessa. Nós esperamos a vida inteira uma promessa, só que essa promessa não chegou. E eles não querem aceitar. Certo?
Versículo 6. Pela esperança dessa promessa, eu estou sendo julgado. Versículo 7. Agora, a qual as nossas 12 tribos, todos os judeus, todas as 12 tribos, esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Nós servimos noite e dia. Ele disse, servimos a religião judaica a vida inteira só esperando essa promessa. Ou seja, todo o Antigo Testamento foi uma preparação para essa promessa. Ou seja, todo o Antigo Testamento teve que convergir para Cristo. Só foi dado o Antigo Testamento para chegar a Cristo. Todo o Antigo Testamento fala de Cristo. E ele disse, por esta esperança, ó rei Agripa, por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Só por causa disso. Ele continua a afirmar que ele possui a mesma fé dos demais judeus. E a esperança dos judeus sempre foi o Messias. O Messias é o ungido, né? E esse Messias é o Cristo. Só que ele não falou o nome de Jesus ainda, só falou da promessa. E ele sabe exatamente que a promessa é uma pessoa. Depois ele vai falar de Jesus. Primeiro ele está comendo pelas beiradas, como um bom mineiro, né? Versículo 8. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Viu como que ele está mapeando o caminho para chegar em Cristo? Porque os fariseus acreditam na ressurreição. Acreditam na ressurreição. Só que a outra ramificação do judaísmo, que são os saduceus, não acreditam. Há uma briga entre eles. E ele está rodeado de fariseus ali. E ele disse, pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Vocês não creem na ressurreição? Então, o que ele está trazendo à baila aqui é o seguinte, o tema ressurreição. Porque qual é o propósito dos servos de Deus? Testemunhar a ressurreição. O nosso propósito como igreja é testemunhar a ressurreição. Esse é o nosso propósito. E mostrar para as pessoas que Jesus é Deus e que Ele ressuscitou. Esse é o nosso propósito. Em tudo que a gente faz. Tudo que a gente canta, tudo que a gente ensina, tudo que a gente compra, todos os eventos que nós fazemos na igreja, seja para jovens, para homens, para mulheres, para retiro, a gente tem que chegar num ponto. Testemunhar que Jesus é Deus e que Ele ressuscitou. Pastor, mas a gente não faz isso para ganhar alma? Não. Quem ganha alma é o Espírito Santo. A grosso modo, vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas dentro da lógica, a igreja não foi feita para convencer ninguém a aceitar Jesus. Por favor. Por que isso é importante? Porque quando você entende isso, você vai viver de forma diferente. Você vai sair da sua neura. De achar que, nós fomos feitos para ser ganhadores de alma. Presta atenção. Atos dos Apóstolos é a obra do Espírito Santo. São atos do Espírito Santo. É o Espírito Santo trabalhando através de nós. Quem convence o homem do pecado, lembra? Do juízo, da justiça é quem? Deus. Então a gente prega. Nós somos chamados para testemunhar. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Não entra em crise. Porque o cara não aceitou, porque o outro não ficou, porque o outro foi embora. Não entra em crise. Não é a sua função essa. A sua função é pregar o Evangelho e testemunhar a Cristo. E aí o Espírito Santo vai lidar com essa pessoa. Ok? O Espírito Santo vai lidar com essa pessoa. Porque a partir do momento que você pregou o Evangelho, que você testemunhou a Cristo, essa pessoa, agora ela passa a ser réu de juízo. Ela é moralmente responsável pelos atos dela. Deus pode tratar com essa pessoa. Enquanto a pessoa não sabe, Deus não pode tratar com a pessoa. Então, as testemunhas que vão testemunhando, quando você vai para as nações, você prega lá, prega aqui, prega lá na roça, você está pregando, fazendo a sua parte, fez a sua parte. Pastor, mas eu preguei, mas não tem ninguém perto de mim. Cara, a sua função é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. E nem todo mundo será convencido pelo Espírito Santo. Primeira missão da igreja é isso. Testemunhar.
Então tudo que a gente faz tem que mudar as motivações. Segunda coisa, a igreja não foi feita para lutar pelo crescimento. A igreja não foi feita para lutar pelo crescimento. A igreja foi feita para lutar para ser saudável. O crescimento quem dá é Deus. Deu para entender? Ah, pastor, não podemos fazer a célula para poder multiplicar. Cara, aí fica aquela neura. Rapaz, você tem que convidar 10 pessoas. A sua célula aqui só tem 2. Você tem que chamar. Mas só chamar e senta aqui e tal. Mas você tem 20? Tem. E você tem quanto? Tem 30. Você tem quanto? Eu tenho 40. Gente, nem tudo que cresce é saudável. Câncer também cresce. Deu para entender? Ó. Mas, pastor, mas a gente tem que estar no mecanismo de crescimento. Crescimento sem preparação é suicídio. Só isso. Jesus, ele teve 12 discípulos. Era a máquina propulsora dele, era 12. Não era 1 milhão. Ele tinha 12 alinhados com ele. Quando sai um, ele coloca o outro. E os mais íntimos dele eram 3 só. Pedro, Tiago e João. Tinha lugar que os 12 não entravam. Só, vocês ficam lá de fora, só entra aqui, os 3. Os caras que sabiam fazer a leitura dele. Então nem todo mundo que é discípulo, é diferente. Jesus tinha os mais íntimos dele. Então, se você tiver um grupo de pessoas alinhado, uma igreja pequena, ela pode gerar uma multidão, mesmo que essa multidão não fique aqui. Que beleza se você pregar aí para 1 milhão de pessoas. Deus falar assim, Tiago, você ganhou pessoas, mas do que você pregou? E eu fui lá e tentei convencer, eles foram convencidos. Pastor, mas essas pessoas não estão aqui na igreja, mas estão em outra, tá bom. Entendeu a visão? Está lá na igreja do seu João, do seu Manuel, da dona Mariazinha lá, mas você que pregou, você que... Né? Tá bom. Mas está na outra, está aqui. Por que tem que estar aqui? Você tem que ficar no lugar onde a sua consciência não é violada. Você está tranquilo, está feliz, fica aqui. Se não está feliz, vai para outra. Porque um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Se você ficar na neura de crescer, você não vai fazer a vontade de Deus nunca. Você vai se corromper, você vai começar a contar história, vai quebrar princípio. A ideia não é crescer, a ideia é ser saudável. Tudo que é saudável cresce. Ué, cuida bem do seu filho lá, dá o leite certo para ele, ele vai crescer. Você não precisa dizer para ele cresça, ele vai crescer, ué. Que doideira é essa, hein? Aí fica preocupado em crescer e esquece de ser saudável. Seja saudável, você vai crescer. Uma planta saudável, regada, ela cresce. Se não cresce, está doente. Igreja saudável cresce. Saudavelmente tem que crescer, né? Não inchar não. Por isso, que a nossa missão é o quê? Testemunhar Jesus Cristo. Mostrar para o mundo que Jesus é Deus. E sermos saudáveis. O resto é por conta de Deus. Quem entendeu o que eu falei? Se vocês entenderem isso, vocês vão fazer um barulho grande, hein? Aí fica mais fácil, né? Aí quando você for pregar, que você tiver 3 pessoas só, você vai pregar tranquilo. Quando você tiver 1 milhão de pessoas na sua frente, você vai pregar tranquilo. Você vai visitar o cara lá, e se ele não vier para a igreja, você vai ficar tranquilo também, você vai cumprir minha missão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, não é isso? Sede minhas testemunhas. Quando vocês forem, da forma que vocês viverem, as pessoas vão acreditar que eu sou Deus. É isso. E aí? Ele vai dizer, o resto é comigo. O resto é comigo. Só que aí a igreja fica nesse negócio de que, não, nós temos que fazer isso aí. Por que tem que fazer? Não tem que fazer o jantar, tem que fazer o jantar para as mulheres. Mas por que tem que fazer o jantar para as mulheres? Qual o propósito? Tem uma vaga nesse jantar das mulheres para testemunhar Jesus como Deus? Ou só para mostrar o cara que vai pregar, ou a mulher que vai pregar? Então não tem jantar. Não tem que fazer um evento dos jovens. Qual o propósito? É para isso.
Se divertir não é propósito. Não é propósito. Quando nós alinhamos os nossos propósitos, a gente vai crescer e nós vamos ser saudáveis. Porque crescimento é obra do Espírito Santo. Seja saudável e solta os braços. Seja saudável. Deixa a criança lá quietinha e faz ela ser saudável. Depois você volta para você ver como é que ela está. Você acha que ela vai crescer? Daqui a pouco ela está com 5 anos. É mesmo? 5 anos já? É. Gordinho, hein? Bonito. É isso aí. Depois você vai ver de novo, está com 6 anos. Você foi lá rodar a catraca da criança para ela poder crescer? Que quem dá o crescimento é Deus. Está crescendo os matos aí fora, você acha que quem está fazendo crescer? Você? As árvores estão lá vivendo. Pastor, a árvore está vivendo ali, a árvore precisa de água, hein? Cadê a água? De onde está vindo essa água? Está vindo, não sei como, mas ela está vivendo com água. Mas eu não vejo nenhum rio por perto. Falei, mas está lá. Aí você vai ver uma palmeira lá no deserto, crescendo, você fala assim, como é que vive sem água? Não, precisa de água. Agora tem alguém que está nutrindo ela. Certo? Então palmeiras crescem no deserto. Tamargueira cresce no deserto. Porque crescimento é coisa de Deus. Não é questão de circunstância. É só ser saudável. Igreja cresce. Igreja cresce. Ah, pastor, mas aí demora. Mas aí, cada semente tem o seu período de crescimento. Você planta uva, jabuticaba dá quanto tempo para crescer da jabuticaba? Vocês acham? Mas é bom, né? Ah, é bom, né? Mas demora, né? Demora. Não é igual pé de abóbora que você planta e vai crescendo assim, né? Mas uma abóbora de jabuticaba depende da igreja que você quer construir. Você quer uma igreja bacana, são sementes que precisam de processos mais detalhados, né? Consolidação. Às vezes você planta aqui agora, né? Daqui a pouco quem vai colher vai ser os meninos. Talvez eu nem colho. Às vezes eu morro e não colho, mas os meninos aí vão colher. Um dia eles falaram para mim assim, pastor, eu estava vendo lá os estudos da escola bíblica que o senhor faz. Puxa vida, o pessoal soubesse o que é aquilo ali, todo mundo deveria estar ali conectado. Eu falei, eu estou preocupado com isso? Você está achando, você está me reduzindo demais, você está achando que eu estou deixando legado de coisas gravadas na internet, de estudos gravados na internet, mensagem só para essa geração? Daqui a 60 anos, quando eu não estiver mais aqui, a minha voz vai continuar falando. Eles vão olhar e vão falar assim, rapaz, os que não encontraram essa voz agora, os outros vão encontrar, porque Deus já preparou uma geração para ouvir minha voz. Eu só estou arquivando conteúdo, irmão. Talvez para uma geração futura. O pessoal, mas você está achando que eu estou preparando conteúdo para esse grupo de pessoas só dentro da igreja aqui? Aí não, né? Esse negócio aqui é muito grande, né? Para 100 pessoas, né? Vocês estão subestimando Deus, né? Isso é muito grande, né? Mas tem muita geração para ver. Né? Minha voz vai falando pelas gerações, 100 anos, 150, 200 anos. Ou não? Então não é só para agora. Não se preocupa com isso. Não estou preocupado. Não estou preocupado. Estou fazendo a minha parte. Estou deixando registrado o que é importante. Se você não ouvir hoje, os que estão para nascer vão ouvir. Deus já deixa pronto, né? Tem uma geração aí que já orou e está esperando. Então, estamos preparando os conteúdos aqui que vai sustentar uma geração no futuro. É assim que você tem que fazer, senão você não vai fazer. Se você ficar preocupado e, porque fulano não veio, porque fulano não, porque não... Mas você ficar preocupado, você não faz nada para Deus, não. Você não faz nada. Estão entendendo o que eu estou falando? Versículo 9. No versículo 8 ele diz
que eles julgam incrível a ressurreição dos mortos mesmo, eles acreditam, ele só está falando que Jesus ressuscitou. Mas, no versículo 9, ele diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno, aí ele abre, devia eu praticar muitos atos. Paulo confessa que ele mesmo cometeu engano como fariseu, ele falou. Ele falou: eu estava cego quando eu persegui os cristãos. Ele está declarando isso, testemunhando isso diante do rei Agripa. Ele falou: eu estava cego. Versículo 10. O que também fiz em Jerusalém, ele falou. Havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, eu encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Ele está confessando aqui os seus erros contra a igreja, que agora ele mesmo está defendendo. Ele está confessando isso. Para quê? Para chegar em Cristo. Versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Está contando, né? Obrigou, né? E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Paulo está testemunhando e dizendo: eu era cego, mas agora eu vejo. É isso que ele está dizendo. No versículo 12 a 18, ele diz: sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. O propósito de Paulo aqui é contar a história dele para chegar a Cristo. Certo? Ele só está aqui fazendo o quê? Ele está preparando o caminho. O foco não é ele, o foco é Cristo. Mas ele precisa pavimentar a estrada, para fazer o Agripa andar sobre essa estrada e os judeus que estão ao redor. Ele diz: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, Saul, Saul, né? Por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 15: disse eu: quem é, Senhor? Ali o Agripa já está assim, ó, com a mão no queixo, ouvindo a história. E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os seus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo está aqui pregando para o rei Agripa, né? E para as demais pessoas que estavam ao redor dele naquele tribunal. Está pregando. E para pregar, ele teve que ter coragem. Versículo 19 a 23. Por isso, ó rei Agripa, do lado está o Festo, o governador, que é romano. O rei Agripa está aqui, a mulher dele é judia. Conhece o judaísmo. Ele disse: eu não fui desobediente à visão celestial. Não fui. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo as obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar. Foi por causa disso. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho. Aí o cara já começou a perceber. Ele já passou por várias instâncias de julgamento e ninguém conseguiu matar ele. E ele está dizendo isso. O Agripa não é bobo. Versículo 22. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes.
Ele falou: eu continuo testemunhando tanto a pequenos como a grandes. Eu já testemunhei para os pequenos, agora eu estou diante do Senhor aqui, que é o rei Agripa. Ou seja, ele está dizendo: funciona ou não funciona, doutor? Qualquer cara inteligente sabe que ele está correto, né? Ele disse: não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que Cristo devia padecer e ser o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então, dentro de um contexto de acusação e risco, Paulo encontra uma grande oportunidade para testemunhar Jesus como Deus e Senhor. Está testemunhando ou não está? Está diante de um rei, diante de um governador, diante das maiores autoridades religiosas do judaísmo. Está ali, está pregando. Colocou eles na igreja ou não colocou? Colocou. Versículo 24. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz. O Festo está do lado, que é romano. Esse discurso de Paulo foi para Agripa, que o Agripa tem conhecimento judaico, o Festo não. Aí quando Paulo começou a falar de ressurreição dos mortos, espera de um Messias, disse Festo em alta voz: estás louco? Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Você está estudando a Bíblia demais. Que as escrituras aqui eram o Antigo Testamento que eles tinham, né? E você está delirando já, né? Por causa das escrituras. Então o governador Festo era romano, a reação dele é normal, né? E esse assunto de ressurreição estava além da compreensão dele. Só que para o rei Agripa, que possui conhecimento judaico, por causa da sua esposa, essa informação é muito importante. Entende isso? Versículo 25. Aí o Paulo vai dizer para o Festo, que é governador, está abaixo do Agripa: não deliro, ó potentíssimo Festo. Ele vai contestar, mas com honra. Certo? Ele vai contestar com honra. Então tem que saber contestar. Você não pode chegar diante de uma autoridade e querer contestar ou querer explicar sem honrar. Você vai arranjar problema. Né? Quando você estiver diante de uma autoridade, seja qualquer autoridade, você tem muitas maneiras de dizer assim: não é assim, com educação. Né? Não, eu estou falando em nome de Jesus. Não, não adianta em nome de Jesus. Não é assim que a gente aprendeu. Eu sou crente, sou filho do diabo. Não. Você vai ficar sozinho. Tem uns caras que quiseram falar isso aqui hoje, estão no fundo do poço, diante de autoridade. Não pode chegar diante de uma autoridade. A autoridade é instituída por Deus. Seja governador, seja prefeito, seja juiz, seja promotor, seja pastores, seja patrões. São autoridades instituídas. Quando você se levanta contra a autoridade, você se levanta contra uma escolha de Deus. Eu vou usar a palavra melhor para você. Você se levanta contra uma permissão de Deus. Porque escolha é quando você quer, né? Contra uma permissão é melhor. Então, todo mundo que assumiu alguma posição hoje de autoridade, só assumiu com a permissão de Deus. Não com a vontade dele, mas com a permissão. Certo? Não precisa a gente voltar lá atrás para estudar isso, não, né? Ninguém sobe em níveis de poder sem autorização de Deus. Algum direito legal conseguiu para estar lá. E esse direito, às vezes, somos nós que damos, né? A gente dá. Ou seja, resumindo, cada um tem o governo que merece. Cada povo tem o governo que merece. O Brasil tem o governo que merece. Certo? Porque a gente vive no meio de um povo corrompido. Principalmente dentro das igrejas. Né? Que igreja é essa onde os pastores se corrompem primeiro? Se vendem.
Cadê, né? Não dá, né? Não dá para falar, né? Um país onde as pessoas roubam sinal de TV a cabo, roubam o lugar da grávida no ônibus, né? Roubam na fila do retiro, passam na frente das mulheres e das crianças, ou não? Acontece isso nos retiros da igreja? Os marmanjão passam as crianças pequenininhas lá com fome, eles pulam lá na frente para comer primeiro. Corrupção gospel. Isso é corrupção. Vocês acham que não? Primeiro as mulheres, primeiro as crianças. Isso é código de guerra, irmão. Não adianta você querer. É só você ter bom senso. Mulher é vaso mais frágil. Homem é homem. Ah, não, eu estou com fome. Todo mundo está com fome. Todo mundo está com fome. Está com a pança desse tamanho, está aí, está morrendo de fome. Calma, a comida não vai acabar não, gente. Relaxa. Passa na frente, né? E quantas pessoas de dinheiro que pegaram água na distribuição da água aqui em Colatina sem precisar? Tinha estoque de água em casa. Gente rica na fila da água. Corrupção. Não é? Corrupção. Isso é tudo corrupção. Cortar fila, fazer gato, corrupção. E nós vamos reclamar do governo? É complicado, né? Juízes capítulo 6. E fez o povo que era mal diante dos olhos do Senhor. O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Continua fazendo o que é mal diante dos olhos do Senhor, vocês vão ver em que mão vocês vão ficar. Continua. Quando você fizer o que é bom, quando nós fizermos como nação o que é bom diante dos olhos do Senhor, aí Deus vai levantar um Gideão. Pode ter certeza. Sansão, Deus levanta. Samuel, sempre levanta um juiz. É só o povo fazer o que é bom diante dos olhos do Senhor. Agora você vive num monte de gente que é só corrupção, corrupção. Ser honesto hoje parece que quer ser brega. Mas você não pegou não? Eu falei, não estou precisando. Não. Pede lá o vereador que ele te dá, pai. Pede ele. Só sei lá. Que ele te isenta daquele negócio lá. Tá certo. Continua assim. Vamos continuar assim como nação. E vamos continuar reclamando do PT. Tá certo? Esse é um problema sério. Igreja, igreja, igreja. Tudo bem aí? Ele disse, eu não deliro. Ó, potentíssimo Festo. Elogiou ele, né? Para ele receber a contestação com cuidado. Igual o cara que chega primeiro e elogia, né? Fala, rapaz, você é um cara inteligente, você está querendo alguma coisa. É isso aí. Ele disse, antes digo palavras de verdade e de unção juízo. Eu falei, não estou doido. Ele disse isso para o Festo, que é o governador romano. Agora ele se volta para a Agripa, que é o superior ali. Está preocupado com a Agripa, porque a Agripa que está comandando, é o rei. Ele se volta para a Agripa e diz, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas. Ou seja, você não sabe, mas o rei sabe. Pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. O Paulo apela para a Agripa novamente, porque sabe do conhecimento dele e lembra que os feitos de Jesus foram feitos publicamente. Não precisa ninguém questionar sobre a ressurreição, ele diz, porque o que Jesus fez, todo mundo sabe. Fez na rua para todo mundo ver, ressuscitou mortos, curou enfermo, paralítico, todo
todo mundo sabe, eu não estou falando, ele disse, eu não estou falando de nada que vocês não sabem. Saiu no Jornal Nacional. Ele falou, como é que vocês estão aqui questionando coisas que vocês viram? Ele disse, não foi feito em qualquer canto, foi feito publicamente. Toda a Judéia sabe. Versículo 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Fez a pergunta já redundante, já sabe a resposta, né? Bem sei que crês. Né? Bem sei que crês. Eu vou perguntar ao cara que come se ele gosta de comer. Gosta de comer, irmão? Eu sei que você gosta. Mesma coisa. Ele falou, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Vai dizer que não? A mulher dele é judia, tem conhecimento judaico. Ele disse, bem sei que crês. Paulo faz uma pergunta com absoluta certeza da resposta. Versículo 28. Estamos terminando. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Mas, na verdade, no original aqui, ele está fazendo uma pergunta. Às vezes as pessoas interpretam isso aqui como assim, como se ele dissesse assim, ó, quase que você conseguiu me converter. Todo mundo, a maioria das pessoas interpreta assim, mas no original não está escrito assim. É uma pergunta que ele fala. Ele vai fazer uma pergunta assim, você acredita que em tão pouco tempo você vai conseguir me converter ao cristianismo? Em tão pouco tempo você acredita que você vai conseguir me converter? Aí ele leva na brincadeira, né? Aí os dois já estão assim, jogando ping-pong já, né? Ele riu, na verdade ele estava falando assim, acho que com esse tempinho todo aí que você está falando, você vai conseguir me converter? Versículo 29, diz Paulo, provera, né? Quem dera que eu pudesse converter, né? Ou por pouco tempo, ou por muito tempo, não somente tu, mas também todos quanto hoje estão me ouvindo. Eu queria que todo mundo se convertesse, todo mundo soubesse. E se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias, essa prisão, né? Só não quero que vocês sejam prisioneiros, ele falou, como eu estou. Mas eu queria que vocês todos se convertessem. Queria converter o mundo, ele falou, não só o senhor. O rei Agripa já está tranquilo. Já está assim, já ganhou ele, né? Versículo 30. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente, Berenice, que está lá, e os que com eles estavam assentados, apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. Ele já sabe que o cara não tem culpa de nada. E Agripa, versículo 32, disse ao Festo, governador, bem podia soltar este homem, né? Podia soltar ele. Se ele não tivesse apelado para César, podia soltar ele, né? Ou seja, o que o Agripa está dizendo, ele falou assim, esse cara perdeu a oportunidade de ser solto agora. Quem disse que Paulo tem a oportunidade de ser solto? Quem falou isso, que ele quer a oportunidade para ser solto? Ele está perdendo a oportunidade. Podia soltar, mas já que apelou para César, a gente podia ter resolvido aqui mesmo, né? Mas ele não está preocupado com isso. Paulo não quer ser solto. Nem um pinguinho de vontade de ser solto. Rapaz, nada pior do que você lidar com uma pessoa que não tem medo, né? E no próximo capítulo, ele vai ser dirigido para Roma. Aí uma das passagens mais interessantes da Bíblia, né? O naufrágio, quando ele vai ser levado junto com outros prisioneiros para ser julgado em Roma. E aí ele vai perder esse filme de Deus? Não vai, né? Vocês entenderam isso hoje? E muitas vezes a gente faz uma liderança ou uma igreja saudável. Foi o comentário que a gente fez lá atrás com o pessoal.
Às vezes você vê o erro e a passividade da pessoa. Nós, como cristãos, a gente tem que fazer a correção, né? Às vezes você vê uma pessoa que pode ser manipulada. Ela acredita tanto no pastor, acha que pastor é Deus. Alguns líderes se beneficiam disso, certo? Para abusar, para explorar. Cabe a você dizer para a pessoa assim, ó, eu não sou Deus, como os apóstolos faziam, né? Quando eles se prostravam diante de Pedro, Paulo, ele falou, eu sou homem. Às vezes você tem que ensinar para a pessoa, não ficar em silêncio. E dizer, nós somos pessoas, somos gente como você. Você não tem que se prostrar diante de mim. Você não tem que acreditar só em mim, você tem que acreditar em Deus. Você pode até, a confiança absoluta é só em Deus. Então nós temos que ensinar as pessoas sobre essas coisas. Às vezes a pessoa quer dar dinheiro, tem a obrigação de ficar te dando dinheiro. Você tem que falar, não é assim, cara. Já foi gente da minha casa uma vez levar dízimo para mim. Por causa do sistema religioso, de comprar o pastor, né? E o pastor gostar daquilo. Eu falei, não, eu não sou tesoureiro, não. O tesoureiro, o nome dele é Augusto, eu falo. Mas como é que eu faço? É simples, tem um gasofilaço lá. Né? Você está na igreja, você sabe. Está fazendo de besta, né? E aí a Luz fala, não, mas você fala assim. Eu falei, mas eu tenho que falar assim, eu fui chamado para falar assim. A minha missão é falar a verdade para as pessoas. Eu não posso deixar as pessoas se perderem nos seus erros. Não, tem que falar, mas vai ficar desconfortável. Eu estou preocupado com desconforto. Eu não vim para buscar conforto de nada. Eu sou o cara mais desconfortável do mundo. E por que as pessoas vêm na igreja? Certo? Então as pessoas estão preocupadas com a verdade hoje. No fundo, elas querem a verdade. Então, nós temos muita coisa para poder ajudar as pessoas, o mundo, os erros que as pessoas cometem. Como eu falo com os meninos aqui, a gente estava até conversando ontem com o ministro de louvor, e ele contando para mim, às vezes, o que ele é convidado para ir em outra igreja. Às vezes o ministro de louvor tem que ensinar para o pastor. Eu falo, pastor, eu sou membro de uma igreja, entendeu? Eu não posso deixar a minha igreja para poder ir para a sua igreja, entendeu, pastor? Às vezes tem que falar. Não vou falar porque, pastor, você tem que falar. Às vezes o cara vai chamar você para tocar na igreja dele. Você podia pregar na minha igreja. Você fala, pastor, você me conhece? Não, você sabe se eu estou em pecado? Se eu estiver em pecado, como é que faz, pastor? Você não vai procurar saber quem eu sou, não? Não é melhor se eu ligar para o meu pastor para saber quem eu sou? Que eu posso ser uma maldição dentro da sua igreja. Homens de Deus fazem isso. Homens de Deus e mulheres de Deus. Vai ficar desconfortável. Vai ficar desconfortável, mas é isso aí. Temos que ensinar as pessoas. Como é que você me chama para tocar na sua igreja? Você me chama para cantar na sua igreja? Você não me conhece. Procura saber de mim. Não é assim que funcionam as coisas. Não. As pessoas ficam omissas. Para crente, omissão é pecado. O seu silêncio é o maior pecado que existe. Quando você vê a coisa errada e você fica quieto. Você fala, não quero me envolver com isso. Nós somos ensinados a sofrer dano, tá? A gente tem que sofrer o dano. Para que as coisas possam acontecer. E verdade hoje é assim. Fala-se a verdade. Não perca a oportunidade de destruir. É assim que fala? Você pode falar isso? Não pode, né? Ô, pastor, vamos parar de xingar, né? Por favor, né? Não dá, né? Para de brigar aí, você quer dar tapa na cara do cara ali, não pode fazer isso. Às vezes tem que falar. Vai fazer o quê? Aqui você viu Romanos chamando a atenção de doutores da lei. Vocês viram isso aqui, os judeus religiosos, a cúpula, né, do cenáculo, queriam dar uma sentença para Paulo sem passar por julgamento. Aí os romanos, né, que representam o mundo, disseram, não funciona assim não. Como é que nós vamos sentenciar um homem sem passar por julgamento? Os romanos falaram. Vocês estão ficando doidos? Vocês são de igreja ou não? Vocês estão fazendo o que na sinagoga? Pode julgar um homem, sentenciar um homem à morte sem passar por julgamento? Não pode. Eles disseram, não, vamos resolver isso logo. Eu falei, não, cadê as testemunhas? Vocês viram o governador falando, cadê as testemunhas que acusaram ele? Quero todo mundo aqui. Os acusadores, e eu quero que o cara se defenda. Os romanos fizeram isso. E eles falaram, não, vamos condenar logo. Vocês acompanharam os estudos passados? É o exemplo da igreja e o mundo. É o exemplo da igreja e o mundo.
onde o mundo às vezes dá lição para a gente, de que nós não podemos julgar uma pessoa sem ouvi-la, sem ouvir a parte do outro. E quando a gente não aprende na igreja, a gente aprende com o inferno. O inferno é organizado, viu? Ou como é organizado. Bastante organizado. Entenderam? Então, assim, a gente precisa, às vezes, se voltar para as escrituras básicas, para a gente entender alguns fundamentos que são fundamentais para nós. Para a gente ser gente. Que ninguém aguenta mais, não. Eu disse para vocês, o negócio de evangélico já está ficando difícil, viu? Mas, vê se a gente reverte isso, né? Pelo menos aqui. Está com vergonha de falar lá na empresa que você é evangélico, né? O pessoal faz assim. O que é evangélico? Sinônimo de que chega atrasado. Sinônimo de que coloca o patrão na justiça. Sinônimo de que traz atestado para ficar em casa à toa. Sinônimo que faz as coisas em nome de Jesus, mal para os outros. Estou orando para você, Deus vai tratar de você, viu? Vai ver. Deus vai arrancar a sua cabeça. É igual um pastor falou lá na internet, que é conhecido, falou assim, não, eu tenho certeza que Deus vai fazer isso com esses inimigos, com essas pessoas que estão falando de mim, que vai em rede nacional ali, né? Que Deus vai dar cabo deles. O juiz, é como se você pegasse Deus, torcesse o braço dele para trás e falasse, Deus, vai lá e faz o que eu quero. Nós vamos usar Deus como arma para atacar as pessoas, para matar você. Eu vou orar aqui, que Deus vai botar um câncer em você. Que doideira, gente. Que doideira. Eu já vi gente dentro de igreja, pastores dentro de igreja, falar assim, o vizinho está se levantando contra a gente. Vamos orar para aquele filho do diabo, Deus dá cabo dele. Como assim? Como assim? Ué? Quer dizer, Deus nos coloca dentro de um lugar para a gente ser uma bênção, para transformar o lugar. A primeira oposição que acontece, que o vizinho se levantou, você discerniu que é um homem que está falando com você, que não é demônio que está te atacando, e você vai orar, vai usar o sistema espiritual da igreja para abater o inimigo que você considerou inimigo. Não é melhor converter o vizinho? Se você juntar todo mundo numa oração aqui, ele converte, mano. Não aguenta não. Não aguenta não. Não aguenta. Nós fizemos um evento uma vez na nossa igreja, quando ela estava em Marismênia. Tinha um cara com carro de som ligado, um cara viciado, perigoso, o cara. Ele com carro de som ligado. E a gente no culto no sábado à noite. Aí saiu um abençoado lá de dentro, que nem era da igreja, foi lá fora e ligou para a polícia. E botou meu nome. Aí o cara com carro de som ligado, tinha um monte de cara junto com ele lá. Aí a polícia chegou, o senhor que é o pastor? Eu falei, sou eu, sou o pastor. Não, o senhor ligou. Eu falei, eu? Eu liguei, eu falei, arranjei problema. Então o senhor ligou aqui denunciando o rapaz aqui. Eu falei, eu não liguei, não, estou no culto aqui. Aí fui lá. Olhei e falei, não, que a gente vai lá resolver. Aí foi lá. Falei, não tem nada com isso. Chegou lá, os policiais chegaram, carro do cara atrasado, cheio de coisa errada, dentro do carro do cara tinha droga, tinha não sei o quê, tinha tudo. Aí pegaram o cara, botaram no guincho, levaram. Agora eu arranjei problema com o cara. Aí o pessoal, pastor, o cara não está bom com você não. Pastor. O cara ficou 3 dias preso. Rapaz, o senhor denunciou. Eu falei, vou para o joelho. Fazer o quê? Minha arma é essa. Vou para o joelho e vou abençoar o cara. Porque, sou algum besta? Vou falar com quem pode tudo, né? Quem viu a história. Você orar, Deus falou, Senhor, abençoa esse homem. Não dê matar ele, não. Abençoa a vida dele, abençoa a vida dele, abençoa a vida dele. Toca nele com o teu Santo Espírito, isso é coisa do diabo. São guerras pequenas, você tem que saber lidar. Beleza. Aí naquela manhã abençoada de escola bíblica dominical, entra o cara dentro da igreja e senta lá atrás assim, ó. Eu falei, agora acabou. Eu falei, já vai atirar de lá para cá, já vai me matar. Foi a escola bíblica mais tensa e mais longa que eu já vivi na minha vida. Cara assim, ó. Acabou a escola bíblica, ele... Quero falar com o senhor. Nossa, agora vai, né? Eu não tinha leão de chácara naquela época, né? Não tinha os leões de chácara. A igreja era menor, né?
Senão mandava os meninos pegar ele logo, mas não teve jeito. Aí ele chegou perto de mim e falou: ô pastor, eu queria falar com o senhor, queria te pedir perdão. Olha só. Aí ele falou: ô rapaz, me perdoa, rapaz, que eu fiz aquele negócio aqui na frente, aqui, não sei o quê. Ele falou: preciso da ajuda do senhor, rapaz, eu estou envolvido com droga. Olha que oportunidade, né? O cara ficou na igreja. Aquele cara ouvia a mensagem toda vez, assistia os cultos, passava na rua, e até hoje ele falou: ô pastor, isso é uma bênção na minha vida. Mas é uma coisa que pode virar um problema, né? Pode virar um problema, mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas, numa brincadeira dessa aí, o pastor passa dessa para melhor, né? Ou você acha que vai nessa? O diabo veio para roubar, matar e destruir, né? Aí quer dizer, se eu sou reprovado quando a igreja está lá com 25, 30 pessoas, a gente não estaria aqui hoje, né? Tem que tomar cuidado com as provas pequenas, né? Ok, gente? Obrigado pela atenção. Escola bíblica sempre é uma coisa bem maravilhosa, né? Espero vocês no culto da noite, culto abençoado, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar. Pai Santo, querido, no nome de Jesus, nós te damos graça por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado pela oportunidade de estarmos diante da Tua palavra, podendo entender a Tua vontade através dela. Nos dê um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia de vitória, um dia construtivo. Estejamos prontos para mais à noite adorá-lo e bendizer o Teu sagrado nome. Nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Ok, pessoal.